Como você viu, os Estados Unidos têm uma bomba que é a única que seria capaz de destruir bunkers, até conhecida como bomba destruidora de bunkers. É a MOP e ela poderia ser usada para destruir a usina nuclear que você viu que é subterrânea. Para a gente entender qual que é o impacto dessas falas e também da mudança da postura do líder americano, quem vai chegar aqui no Hora News é o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado demais, professor. O senhor está aqui, é um privilégio, sempre aprendo muito. É uma aula ao vivo, né? Já queria ser bem objetivo com o senhor. Essa mudança de postura do presidente americano, bem mais agressiva, qual que é o impacto dela no conflito? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que nos escutam. Eu acho que esse é o ponto central, né? Nós estamos falando, não é de qualquer país, né? Nós estamos falando do primeiro PIB do mundo e nós estamos falando do primeiro orçamento militar do mundo. Para a gente entender do que é que nós estamos dizendo, você precisa somar 10 orçamentos seguintes e não dá o orçamento americano. O orçamento americano é de 950 bilhões de dólares ano passado. O segundo é o chinês, 250. Olha a diferença. O resto é tudo com 50 a 60. Quando a gente olha para isso, a gente tem uma ideia exata do poderio militar. Então, eles entrarem na briga, a situação vai ficar bem diferente. Porém, eu não acredito nisso, Pedro, né? Porque há uma forte resistência nos Estados Unidos a qualquer entrada em nova guerra, principalmente daqueles grupos dos seguidores do próprio Trump. Olha que coisa interessante, né? Eles não querem. Todo mundo que fala do MAGA, Make America Great Again, aquele negócio da América primeiro, esse pessoal diz, olha, nós temos que cuidar só dos Estados Unidos. Nós não temos que ir adiante. Para você ter uma ideia do que isso, o poderoso Tucker Carlson, né, que é um comentarista da Fox News, importante, é uma voz muito da direita trumpista. Foi muito claro, né? De modo nenhum os Estados Unidos têm que se envolver em mais uma guerra. A guerra é deles e não é nossa. Nós temos que pensar só em colocar. E foi o Paul Ryan, que é o senador, inclusive uma deputada muito histriônica, muito forte, né? Greasy, insistiu muito nesse ponto. Quando nós olhamos isso, Trump teria que dar alguma satisfação para sua base. Porém, Pedro, por que dessas frases tão duras, inclusive insinuando a possibilidade de matar Khamenei, que é um absurdo, né? Um presidente, seja ele qual for, dizer que vai matar outro, não é possível. Agora, por que ele está fazendo isso, né? Por que Trump está fazendo isso? Isso é interessante. Né? Ele necessariamente não vai querer se envolver nisso, sua base não quer, mas por que ele está insistindo? Nós temos uma expressão aqui no Brasil que eu acho que vale a pena a gente lembrar dela. Trump está literalmente pegando uma carona no sucesso militar israelense. Trump não quer ficar distante desse sucesso, porque qualquer feito nesse processo, qualquer cessar-fogo, ele quer, de alguma forma, se apresentar para o público norte-americano, aí geral, não só para os seus seguidores, como aquele que conseguiu um feito internacional. Pedro, você deve lembrar, como todos nós, que o presidente Trump, durante a campanha eleitoral, insistia muito, né, de que o dia que eu chegar na Casa Branca, no dia seguinte a guerra da Ucrânia acaba e eu resolvo o problema de Gaza. Não aconteceu nada disso, né? Então, de alguma forma, Trump precisa de algum cessar-fogo, de algum plano de paz para chamar de seu. Eu acho que isso é um pouco o que ele está buscando com essas insistentes agressões verbais, seja este ou aquele, no caso do episódio com o Irã. Trump tem força? Tem. Se os Estados Unidos entrarem no conflito, muda tudo? Muda. Mas, de alguma forma, para a sua própria base, não quer. Isso não quer dizer que os Estados Unidos já não estão ajudando a Israel. Para fazer um registro apenas. Anteontem, entrou em operação, através de uma frota que estava no porta-aviões Nimitz, de jatos, cargueiros, aviões para realimentar gasolina dos atacantes em voo. Esses jatos, os Estados Unidos têm, Israel tem só 8,
e os Estados Unidos colocaram à disposição de Israel mais 30 desses aviões depósito de gasolina que facilitam esse transporte. Nesse caso, já mostra que Israel não está sozinho. Só bem diferente seria uma ação direta de bombardeio americano. Aí o quadro seria diferente e os Estados Unidos, a própria base americana, reclamaria muito. Realmente, de fato, a gente está acompanhando também um jogo de palavras, né, professor, entre as grandes potências do planeta, porque Vladimir Putin também está presente. É isso que a gente está acompanhando, então. Exatamente. Putin também quer, vamos usar uma expressão ainda mais nossa, né? Tirar uma casquinha nessa história, né? Dizendo, olha, aliás, ele não tirou uma casquinha, né? Ele tirou um grande feito, né? Porque ele aproveitou que o mundo estava todo atento ao episódio iraniano e aumentou os bombardeios em Kiev e aumentou o movimento de tropa em terra. Ele avançou em Donetsk. De alguma forma, Putin não perde a oportunidade de fazer os seus próprios interesses. E é claro, né, de alguma forma de manter presença internacional e oferecer essa mediação para de alguma forma, manter a Rússia atenta também no Oriente Médio. Exatamente, essa disputa entre os gigantes, né? O professor também queria falar sobre a relação das armas que estão sendo usadas nessa região. Qual que é o impacto de um país ter o domínio sobre os céus de outro? Traduzindo, qual que é o impacto de Israel estar dominando o céu do Irã, professor? Esse ponto é interessante. Porque quando nós olhamos para isso, Pedro, nós temos que entender que esse episódio com o Irã, ele é complementar, Pedro. Ele não é isolado. Ele faz parte de um projeto dentro do Exército, das Forças de Defesa de Israel. Israel só consegue ter o controle que teve, só consegue ter a eficiência que teve nesse ataque, como nós vimos, vários formatos, várias destruições, assassinatos de cientistas e generais, porque ele eliminou lá atrás, em outubro do ano passado, Israel, numa ação, no dia 26 de outubro, numa ação, aproveitou um tensionamento e avançou. Israel eliminou as 4 bases lançadoras de mísseis terra-ar que defendiam o Irã. Veja bem, se observou que são 5 dias de ataque, Israel não teve uma única perda de avião, nada. Ele continua absoluto dono dos céus iranianos. Por quê? Porque Israel, de alguma forma, lá em outubro, eliminou essas bases que eram os S-300 e os S-400, que são mísseis de defesa aérea, de terra-ar, que a Rússia tinha dado ao Irã. Israel preparou esse processo. Em seguida, Israel fez um processo bastante forte de inteligência militar. Boa parte dos assassinatos, que não tem outro nome, das mortes da cúpula militar foi por drones que Israel tinha transportado para dentro do Irã há meses. Então, uma ação muito complexa e muito eficiente da inteligência militar, da espionagem israelense, que avançou muito. Pedro, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, o embaixador Livitz, o embaixador israelense nos Estados Unidos, fez uma frase que vale a pena a gente notar numa entrevista para a televisão, para a mídia americana. Livitz disse o seguinte: quando a poeira baixar, nós vamos ter ideia do avanço da inteligência militar, que vai deixar aquele episódio dos pagers lá atrás como coisa pequena. O que ele está falando? Né? Em novembro se ficou notório que praticamente boa parte da liderança do Hezbollah morreu usando os walkie-talkies que eles tinham comprado internacional e que Israel tinha conseguido colocar em cada um desses walkie-talkies um material explosivo. Olha que coisa fantástica, né?
o pessoal do Hezbollah usava o walkie-talkie porque os satélites não poderiam ouvir. Ora, a inteligência israelense percebeu e fez. O que o embaixador israelense disse foi: isso é fichinha, isso é só começo da conversa. O que nós fizemos em Teherã foi muito mais. Quando a poeira baixar é que nós vamos saber. Porque, de fato, eles mataram praticamente, Israel, matou praticamente toda a liderança militar iraniana e matou também os principais cientistas nucleares iranianos. Na prática, Israel repetiu o que já tinha feito com o Hezbollah, que decapitou completamente digamos assim, a liderança militar do Hezbollah e agora a liderança militar iraniana. O senhor fez um gancho muito interessante, que essa ação de Israel me chamou muito a atenção também, porque um dos tiros, por exemplo, acertou exatamente o apartamento onde um comandante militar estava. Não explodiu em volta, assim, é impressionante essa precisão. Pegando esse gancho, e eu tenho recebido muitas questões na internet que têm me chamado a atenção, principalmente de vídeos de drones atacando soldados, e essas imagens me impactam muito pelo uso da tecnologia nesses conflitos. Sim. Essa mudança não tem volta, né, professor? A tecnologia cada vez mais vai desbalancear os conflitos. Pedro, você toca no ponto central, que é o novo perfil da guerra. Nós não estamos falando de graça que os céus de Teherã, os céus do Irã estão dominados pelos israelenses. Não estamos falando de graça, porque a guerra hoje ela não é mais no chão, a guerra é aérea. Aquilo tudo que nós falávamos de tanques, de movimentos, de soldados, infantaria, isso não é que ficou desprezível, isso ficou secundário. As decisões mesmo, elas acontecem no espaço aéreo, com os aviões e principalmente com os drones. Um drone que custa 5 mil a 20 mil dólares, veja bem, hein? Um drone bem sofisticado, 5 mil, tem meio mais barato, mas de 5 mil a 20 mil dólares, elimina um tanque que custa 100 milhões de dólares, em segundos. Então, quando nós olhamos para isso, ele tem uma eficiência, uma capacidade, quando nós olhamos para isso, a guerra é de dados, a guerra é de controle informativo e ela é aérea. Nesse processo, nós temos que olhar que Israel tem um desenvolvimento em tecnologia de informação, em TI, que é monstruoso. Israel tem um processo nesse desenvolvimento específico que é muito avançado. Ele chegou especialmente no contexto militar. Israel tem isso em todo o exercício civil. Israel é hoje uma nação startup. Era, né, até a guerra, que agora a guerra parou um pouquinho. Mas eles continuam com essa mesma ideia. Essa nação startup chegou, sem dúvida nenhuma, ao perfil militar, com a eficiência que nós estamos vendo e que você descreveu. O drone entra no apartamento do general e mata o quarto do general e acabou. Né? Não, é absolutamente preciso, milimétrico. Esse processo, de alguma forma, é o perfil da guerra moderna, do qual nós vamos ter que nos habituar. Professor, eu não quero fazer um alarde, pelo contrário, eu quero mais entender, mas essa questão de guerra eu já acompanho há muitos tempos e a gente olha para trás, parece que alguns ciclos se repetem, digo usando isso de referência da Segunda Guerra Mundial, mas o que eu tenho visto, isso nos últimos 3 anos, 4 anos, juntamente com a guerra na Rússia, é que parece que está pipocando muitos conflitos, né? Muitos conflitos em regiões diferentes, em um cenário que vai se aproximando, infelizmente, da década de 30. Eu queria, assim, uma análise que o senhor fizesse. A gente está perto mesmo de um conflito global, com várias frentes, porque os atores, Estados Unidos, China e Rússia, estão em conflito e parece cada vez mais acirrado. Eu imagino o bastidor, né? Que o que chega para a gente já é algo mais homologado, vamos dizer assim. A gente está caminhando, professor, para uma terceira guerra mundial? Olha, esse processo é um processo que fica difícil da gente estabelecer uma meta, difícil a gente estabelecer um dado, difícil a gente estabelecer um ano, mas a tua ponderação é absolutamente precisa. É exatamente para isso que serve história, né?
Você olha para a história para tentar, primeiro de tudo, não repetir os mesmos erros, fazer erro novo, né? Mas o que você, de alguma forma, pretende, né, é entender o que já aconteceu para ver se está acontecendo de novo. Isso parece muito simples. Se nós olharmos para o contexto dos anos 30, nós vemos uma caminhada inexorável, né, para a ideia do confronto, né? E isso está muito presente hoje. Olha, tem um dado que eu acho interessante, ele é apenas aritmético, mas ele fala muita coisa. Entre 1960 e o ano 2010, 2014, o número de guerras no mundo era sempre menor. Ele vinha sendo menor, o mundo tinha cada vez menos conflito. Se você me disser que isso tem a ver com o excesso de globalização, com o sucesso da globalização, que quando você faz comércio, você não faz guerra, eu vou dizer que é isso mesmo. Mas a partir de 2014, 2013 é um ano, eu gosto de fazer essa brincadeira com os meus alunos. Se vocês pensam que 1968 é um ano que não terminou, 2013 é um ano ainda mais que não terminou. Ele não terminou mesmo, porque os seus efeitos continuam. 2013, a partir desse ano, o mundo começou a ter, vamos dizer desse modo, uma desglobalização. Parou o comércio, parou o entendimento, parou, de alguma forma, a compreensão que o outro pode ser diferente. E começou a abrir espaço para onde não tem comércio, tem guerra. Então, começou a abrir espaço, de alguma forma, para uma visão não multilateral, não acomodatícia de diferenças, para uma visão de confronto. É os anos 30. Se a gente olhar para isso, e nós temos claramente uma definição, uma divisão no mundo. Fora isso, nós temos que não esquecer esse dado. A polarização política está presente em todos os países. Praticamente não há nenhum registro de que a polarização não está presente, exatamente como nos anos 30. A polarização entre o nazismo, o fascismo e os grupos liberais. Esse processo, essa ideia, ela está muito presente. E ela está presente essencialmente num raciocínio que a gente não pode esquecer. Toda vez que o mundo teve, isso é lá do Tucídides, hein? Lá atrás, né? Lá 2.500 anos atrás é grego clássico. Toda vez que você tem uma potência hegemônica e você tem uma potência desafiante, não há dúvida nenhuma que o fim disso é guerra. Então, nós não podemos deixar de ver que nós temos os Estados Unidos, que era a potência hegemônica indiscutível nos últimos 30, 40 anos, principalmente depois do fim da União Soviética, e está nascendo uma potência desafiante que é a China, que tem muito poder. Quando a gente olha para isso, sem dúvida nenhuma, o teu raciocínio é bastante presente, de que nós estamos bem próximos, sim, dos anos 30, bem semelhantes, e que a probabilidade de uma guerra não é algo que a gente possa descartar. Professor, assusta, ainda mais a gente vendo uma Alemanha, né, se investindo em armamento, os países da Europa que até então pediam paz, agora estão, pelo contrário, guarda-chuva nuclear, enfim, todas essas questões. E aí, no meio disso tudo, tem a turma do G7, né, professor? Os poderosos, parte dos poderosos, né? E aí o primeiro-ministro da Alemanha, o Merz, fala que Israel está fazendo um serviço sujo. O pessoal do G7 está incomodado, né? Eles estão, vamos dizer, de certo modo, sendo pressionados como nunca foram antes, né, professor? Sim. O grupo do G7 está muito pressionado e o chanceler alemão, Friedrich Merz, né, fez uma frase muito forte, né, que você lembrou, né, que Israel fez o serviço sujo que nós não precisamos, para nós não precisarmos fazer, né? Essa sinceridade extrema, né, pode talvez se transformar numa espécie de sincericídio, né, como nós brincamos. Né? A frase é muito forte. Né? Eu duvido que Angela Merkel, a experiente primeira-ministra e chanceler alemã, usaria uma expressão com tanta ênfase. Né? Muito difícil, porque isso sinaliza
que a Europa social-democrata, que a Europa civilizada está aceitando serviços sujos. Opa, né? Pensamos um pouquinho da conta, né? De alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós observamos que a Europa está querendo um espaço na mesa decisória. Sabe o que é pior desse comentário do Merz? Que logo depois que ele foi feito, Donald Trump, o poderoso presidente americano, avisou que no próximo encontro do G7, nós deveríamos convidar a China e a Rússia. Trump, se sentiria muito confortável se esse convite acontecesse. Em outras palavras, o que me interessa conversar é com China e Rússia. Alemanha e França e todo o contexto europeu, para mim, é uma espécie de segundo plano. Isso calou fundo, e isso, de certa forma, a frase do Merz de serviço sujo é uma espécie de aceitação de que a importância da Europa no atual xadrez geopolítico ficou para segundo plano. Está diminuindo cada vez mais, né? E, professor, a gente está nesse momento de falando um pouco de história também. Eu vi uma montagem que traz algumas falas do Benjamin Netanyahu que, desde a década de 90, ele fala dessa questão das armas nucleares. É interessante que conforme os anos vão passando, aí chega ali por volta de 2008, 2010, ele começa a usar uma retórica que está muito perto dessas armas nucleares, que é exatamente a mesma frase que foi dita em 2025. Realmente, esse interesse de Israel na questão nuclear do Irã é de muito tempo, né, professor? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente pode usar uma expressão, né? Desculpe, mas eu vou provocar minha tia-avó, né? A minha tia-avó dizia que quem usa, cuida, né? E eu acho que é isso que está acontecendo com Israel, né? Israel, todo mundo sabe, a IA confessa isso, a Agência Internacional de Energia Atômica, é dona de 90 bombas nucleares, né? Ela é um player no jogo internacional nuclear maior que Índia e Paquistão, por exemplo, né? Então, Israel tem a bomba atômica e não quer que ninguém mais tenha, e isso é compreensível, né? Tá bom. Agora, quando você olha para a ameaça nuclear iraniana, você olha que ela tem uma finalidade política. Olha que coisa interessante. Quando você vê a discussão sobre o governo Netanyahu, Israel se divide, né? E há fortes situações de que Netanyahu precisa da guerra para manter o poder, que se a guerra acabasse, ele cairia. Porém, e portanto Israel está polarizada, também dividida. O assunto Irã e o assunto armamento nuclear iraniano é algo que solda Israel. Da extrema-direita ultra-ortodoxa à extrema-esquerda, todos concordam que o Irã não pode ter armamento nuclear. Isso solda Israel. É por isso que, desde 1990, Netanyahu fala isso. Netanyahu levanta o argumento de que eu sou aquele que mais conseguirá impedir que o Teherã tenha um armamento nuclear. Tem função política. Isso é indiscutível. Que o Irã é um perigo com armamento nuclear, ora, todo mundo sabe disso. Vários outros países também são perigosos com armamento nuclear. Agora, quando você olha para esse contexto, e você pensa nesse contexto, ele tem uma finalidade política. E Netanyahu sabe disso muito bem, que a sociedade israelense tem bastante receio e se une quando alguém fala que é preciso enfrentar o armamento nuclear iraniano. Nesse caso, não há dúvida que Netanyahu está tirando proveito político dessa frase há muito tempo, como você lembrou, e com toda razão. E, professor, eu gosto de falar com professores porque vocês não nos julgam com algumas perguntas ingênuas, que é a minha próxima pergunta, mas eu queria que o senhor falasse sobre... durante sua resposta, o senhor comentou sobre Índia e Paquistão. Quase teve uma guerra entre esses dois países, recentemente na Caxemira, essa disputa de poder muito perto também ali da região. Numa ligação, Donald Trump conseguiu dar uma baixada nos ânimos. Por que ele não consegue em outros conflitos, professor? Essa ideia é ótima, né? Porque Índia e Paquistão, né, eles são players menores
né? E players acostumados a um confronto que é irresolvível. A Caxemira é um confronto impossível de ser solucionado, a não ser pelos dois grandões, que é a própria Índia e a própria China, né? E tem a ver um complicador na Caxemira, que é a presença islâmica. Isso, então, é uma série de situações que as tensões aparecem e desaparecem. Na verdade, o que aconteceu ali, na guerra da Índia e Paquistão, nesse mais recente em confronto, foi que, de alguma forma, Modi, o Narendra Modi, o presidente indiano, usou uma situação de confronto de fronteira para exteriorizar nacionalismo. Trump fez um telefonema para Modi e disse: eu estou olhando, não me interessa mais um confronto. Modi entendeu o recado. Essa situação, de alguma forma, é completamente diferente, tanto em Gaza como na Ucrânia. Se nós olharmos com alguma cautela, olha que coisa curiosa, e a política internacional ensina isso. Hoje, se a gente olhar bem, Trump, com todo o poder que tem do ponto de vista das relações internacionais, ele é um refém, tanto de Netanyahu quanto de Putin. Para conseguir aquilo que nós comentamos logo no começo da nossa conversa, né? de que Trump precisa de um cessar-fogo, de algum feito internacional para chamar de seu, e, portanto, está pegando carona no avanço israelense militar, isso vale para que os dois líderes, tanto Netanyahu quanto Putin, percebam que podem tirar vantagem dessa pressa de Trump. Olha que coisa interessante. Você fez muito bem. Países como Índia e Paquistão, eles, de nenhum modo, hoje, representariam uma conquista para Trump. Gaza, Irã ou Ucrânia representariam aquilo que ele mais queria ter feito. E nesse momento que Netanyahu e Putin percebem a fragilidade e avançam. Não há dúvida alguma de que Netanyahu e Putin são líderes que sabem muito bem como tirar vantagem do outro. Se Trump sabe isso, esses dois também sabem. Pois é, oferta e demanda, né, professor? Ainda mais quando alguém quer comprar muito, fica um pouquinho mais caro, né? O preço cai, exatamente, perfeito. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, eu agradeço essa aula particular para mim, para quem está acompanhando a gente aqui no Hora News. Sempre muito bom a gente entender, né? De fato, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, né? Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço mais uma vez a excelente conversa com você, Pedro. Muito obrigado, boa tarde a todos. É isso, muito obrigado, professor. Até mais.